Olá! Dando sequência ao nosso estudo sobre a organização e gestão da educação, vamos abordar agora a organização da educação no Brasil. No Brasil, o ensino formal, ou a educação escolarizada, ela está organizada em níveis e modalidades de ensino, que vamos abordar nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre isso, queremos chamar sua atenção para a organização de um sistema de ensino. O que é um sistema de ensino? De acordo com o Libânio, é um conjunto de instituições de ensino que, mesmo sem constituírem uma unidade ou primarem pelo caráter coletivo, são interligadas por normas, por leis educacionais, mas não necessariamente por uma intencionalidade. Para esse autor, ele pergunta, temos um sistema nacional de ensino no Brasil? E ele coloca, então, que na sua concepção, compreendendo o que seria, então, um sistema de ensino, nós não temos no Brasil esse sistema organizado, mas há, sim, uma estrutura administrativa da educação nacional. E por que temos essa dificuldade para organizarmos um sistema nacional de ensino? Primeiro, porque vivemos, organizados em uma sociedade de classes, o que dificulta práticas coletivas. Temos também grupos em conflito. Há um conflito entre os interesses público e privado. Então, geralmente, quando vamos pensar questões relacionadas à organização da educação nacional, há um conflito de interesses entre profissionais que defendem a educação pública e os profissionais que defendem a educação privada. Também há uma falta de produção teórica nacional, falta de estudos que apontem, e discutam as questões sobre a educação e a organização da escolarização no contexto educacional brasileiro, levando em consideração todos os aspectos da nossa sociedade. E outro aspecto é a cópia de modelos de outros países, sem uma identidade nacional. Então, por vezes, acabamos aderindo a propostas educacionais de outros países, organizadas em outros contextos, e perdemos um pouco dessa construção de uma proposta e de uma identidade de organização educacional voltada aqui para a realidade do Brasil. Então, essas são algumas das dificuldades para essa organização do Sistema Nacional de Ensino no Brasil. Porém, essa estrutura administrativa da educação nacional, ela existe. Nós temos a estrutura federal, estadual e municipal. E nos últimos anos, as discussões da CONAE, das Conferências Nacionais de Educação, a organização do Plano Nacional de Educação e da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tem dado, tem apontado para uma discussão coletiva e uma consolidação de propostas que organizam de uma forma mais sistemática essa estrutura do sistema de educação brasileira. Então, aos poucos, essa estrutura de educação vai se consolidando e vai sendo aprimorada, e quem sabe a gente possa, mais adiante, enfrentando essas dificuldades apontadas pelo Libânio, possamos ter a consolidação de um Sistema Nacional de Educação. Mas, por hora, temos uma estrutura que gerencia, que organiza a educação no Brasil. Então, nós temos 3 esferas de organização. A esfera federal, onde temos o MEC, que é o Ministério da Educação, e o Conselho Nacional de Educação, que assessora o MEC nas decisões e encaminhamentos referentes à educação. Temos a esfera estadual, organizada com as secretarias estaduais de educação, o Conselho Estadual de Educação e os departamentos ou delegacias regionais de educação. E também a esfera municipal, com a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, que assessora a secretaria. Então, com base nessa organização, nós vamos olhar para essa estrutura
da educação no Brasil e pensar, né, possibilidades de entender a escola e a organização de cada escola de acordo com o nível, né, ou com a esfera a qual essa escola está vinculada. O ensino formal no Brasil, ele está organizado, então, em níveis e modalidades. Os níveis de ensino, conforme a nossa LDB, são a educação básica e a educação superior. Dentro da educação básica, né, compondo a educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação básica obrigatória no Brasil, ela vai dos 4 aos 17 anos. Então, englobando desde a fase da educação infantil até o ensino médio. E as modalidades de educação são os modos ou a forma, né, como o ensino é desenvolvido em cada um dos níveis. Então, nós temos como modalidade a educação indígena, a educação quilombola, a educação do campo, a educação bilíngue de surdos, que foi incorporada mais recentemente como modalidade, a educação especial, a educação à distância, a educação de jovens e adultos e a educação profissional e tecnológica. Então, todas essas formas de organização do ensino, elas podem acontecer nos diferentes níveis, ou na educação básica ou na educação superior. Então, os níveis e modalidades é a forma como a gente tem o ensino formal estruturado no Brasil. Então, essa é parte aí, né, da organização da educação no Brasil. São os elementos principais dessa organização. Ao longo do nosso estudo, nós vamos aprimorar e ampliar a discussão sobre essas questões e sobre a forma como essa interferência social, política, econômica que nós vimos lá na primeira parte do nosso estudo alteram e modificam essa organização da educação formal na estrutura brasileira. Vamos seguir em frente? Logo mais, vamos ver a terceira parte do nosso estudo sobre gestão escolar. Aguardo você!